Fala rapaziada do Bitec, beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia e conforme prometido hoje nós vamos fazer o review do Moto E. Eu peguei esse celular aqui para fazer alguns testes, eu tenho um iPhone 5 e para fazer essa análise eu fiquei utilizando ele durante alguns dias como meu celular principal para poder dar as minhas impressões aí para vocês. Eu tirei o chip do meu celular e deixei esse aqui como celular de uso para tudo, então eu não usei o meu iPhone para nada, fiquei basicamente com ele aí durante alguns dias. Então vamos começar falando um pouco sobre a questão de qualidade de construção dele. Ele é um celular de entrada da Motorola, ele é o irmão mais novo do Moto G e do Moto X, mas ele tem uma qualidade de construção muito semelhante. Aqui atrás a gente tem uma capa de plástico emborrachada, ela é destacável, você pode colocar capas de outras cores caso você queira, mas é uma capa que tem um toque legal, ele dá uma segurança na pegada, né? Ele é curva aqui atrás, como também o Moto G e o Moto X. Ele é um pouco mais grosso aqui nas laterais, obviamente por ser um celular de linha de entrada. E aqui a gente tem os únicos botões que a gente tem nele é o botão aqui, esses botões nas laterais, que é para aumentar e diminuir o volume, e o botão para travar e destravar a tela aqui, tá? Ou desligar o celular. Em relação à parte traseira, a gente não tem nenhum falante, nada, a gente só tem a câmera sem flash, também por ser, né, esse foco da Motorola de celulares mais baratos, então ele tem esse recurso a menos. E aqui na frente nós temos só dois fones, que é o fone para você escutar, falar, né, escutar as ligações. E aqui embaixo a gente tem o fone de saída, de som e também o microfone, então ele é todo junto, a gente não tem mais nada além disso. Não tem câmera frontal, isso aqui é apenas um sensor, que a gente tem sensor de luz, de proximidade, e aqui na lateral, que não aparece, mas ele tem um LED de aviso, então quando você recebe mensagem, WhatsApp, essas coisas, ele fica piscando. Mas em geral, a qualidade de construção é muito boa, passa a impressão de ser um celular bem robusto, assim como o Moto X e o Moto G. Então em relação a isso, eu avalio que ele tem uma qualidade muito boa, principalmente por ser uma linha de entrada, e não deixa a desejar em qualidade em relação aos seus irmãos mais velhos, né, o Moto G e o Moto X. Aqui nas laterais ele é de vidro e tem uma parte de plástico aqui, mas muito bem aparado. E agora vamos falar um pouco da tela dele, né? Ele tem uma tela de 4.3 polegadas com o Gorilla Glass 3 e uma proteção contra respingos, ou seja, ele é bem resistente a riscos e tem esse diferencial. Ele não é a prova d'água, mas se cair uma gota, a gota escorre, digamos assim, de uma forma mais rápida para fora da tela. Mas uma questão que me incomodou um pouco foi a questão da luminosidade da tela. Ele não tem uma luminosidade muito alta, vocês podem ver aqui que está no máximo a luminosidade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Desculpa, estava no automático, mas aqui está no máximo. E ela não atende muito bem em dias ensolarados, obviamente em ambientes fechados sem problema nenhum. Mas em dias ensolarados incomoda um pouco a falta de uma potência maior no brilho da tela, tá? Isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Em relação ao restante, ele tem uma concentração de pixels um pouco mais baixa, logicamente que o Moto G e o Moto X, mas é razoável, nada que vá atrapalhar, tem um uso normal, assim, para fotos, etc e tal, para você acessar Facebook, sem problema nenhum. Internet não é nada que vá te atrapalhar. Outra coisa que também me deixou um pouco incomodado é que ele tem um ângulo de visão muito baixo. Então, ele não tem uma tela IPS. IPS é uma tecnologia que ajuda você a ter um ângulo maior de visão quando você vira o celular. Então, não sei se vocês percebem, quando eu estou virando o celular aqui, ó, ele já escurece um pouco. Se ele tivesse uma tecnologia um pouco melhor em relação a isso, a gente conseguiria ver melhor. Daí você fala, mas eu não utilizo muito isso, me atrapalha muito. No meu trabalho, por exemplo, observei que quando eu coloco o celular assim na mesa, eu não consigo ver direito, dependendo do ângulo que eu tô. E não precisa ser muito longe, não. Se eu colocar o celular um pouquinho na frente, ele já fica meio escurecido. Não sei se dá para vocês perceberem aí. Então esse foi um pequeno defeito, mas a tela dele, obviamente, que é um celular de entrada, então não tem como a gente esperar muito. Eu acredito que ele é justo para o preço que ele oferece e, obviamente, para o tipo de celular que a Motorola quer oferecer, né? Agora vamos falar um pouco sobre o hardware dele e o desempenho dele no dia a dia. Ele tem um processador Snapdragon 200, que é um processador mais básico, 1 GB de memória RAM, mas apesar disso ele atende muito bem o uso diário. Ele funciona sem engasgo, sem travamento nenhum para você usar Facebook, WhatsApp, você não vai ter problema nenhum
Não tive nenhum travamento, nada que incomodasse, mas quando você requer um uso gráfico um pouco mais pesado, obviamente que ele tem alguns engasgos, mas nada muito gritante. Ele até que me surpreendeu nesse sentido. Se você tiver com muitos programas abertos ao mesmo tempo, com certeza você vai ter um pouco de lentidão, mas basta você utilizar aqui o gerenciador de tarefa para você fechar os seus programas sem problema nenhum. Eu baixei o Dead Trigger aqui, que é um joguinho bem pesado, para a gente dar uma olhada como ele se sai no desempenho. Vamos dar uma olhada aqui. E eu fiquei surpreendido, viu, gente? Eu fiquei bem surpreendido com o resultado dele, porque eu joguei durante um bom tempo sem travamento nenhum. Bom, então, tô aqui, ó, jogando. Vocês podem ver que ele tá rodando suavemente, sem travamento, sabe? Dá umas engasgadinhas aqui, outras ali, quando a gente tem mais coisa na tela. Mas, pô, para um celular de entrada, ele atende e atende muito bem. Vamos ver se a gente encontra algum zumbi aqui pra gente matar aqui, ó. Aqui. Toma, tiro, zumbi. Outro aqui. E o gráfico desse jogo é impressionante, viu? Eu fiquei realmente impressionado com esse gráfico aqui. Chega perto de Xbox 360 e sossegado. Então é isso aqui, tá? Em relação ao processamento dele, ele atende bem para o uso básico do dia a dia, e você consegue até jogar os jogos mais básicos sem problema nenhum, e até alguns jogos mais pesados. Falando em questão de duração da bateria, a bateria dele dura um dia para uso médio. Eu me considero um usuário hardcore, digamos assim, então eu mexo bastante no celular, e a bateria dele durou aí umas 12 horas com uso intenso. Então, se você for uma pessoa que usa o celular com intensidade média, com certeza ele vai durar o dia inteiro. Você vai conseguir tirar ele da tomada de manhã e carregar ele só no final da noite sem problema nenhum. Bom, em relação a software, ele utiliza o Android 4.4.4, que é o KitKat. Vou mostrar aqui para vocês. Então é um sistema muito limpo, porque a Motorola ela usa o Android puro, né? Ela faz pouquíssimas modificações. Então ele roda muito suave, sem travamento, bem leve. Eu gostei bastante. Ele é um sistema muito funcional. Ele não tem a skin que as outras empresas costumam colocar, como Samsung e LG. Então o que você precisa ter em mente é que também por ser leve, né, por ser um Android puro, você não vai encontrar praticamente muita opção de configuração. Você não vai ter aquele floreio que as outras empresas costumam colocar, né? Como a Samsung, que tem uma skin bem diferenciada, que são aquelas capas que eles colocam. Então você, por exemplo, aqui na tela inicial, você não consegue configurar. Isso é uma coisa que me incomodou bastante, mas é uma característica do Android puro. Você não consegue configurar Wi-Fi, aqueles atalhos básicos aqui na tela. Você tem que abrir aqui e clicar, daí sim ele aparece, tá? Então são pequenos detalhes que, obviamente, podem te incomodar ou não, mas que fazem o sistema ser eficiente, por isso que é um Android puro. Uma outra coisa legal é que a Motorola ela oferece uma opção de migração, por exemplo, de outros celulares da Motorola, então que você tenha, você consegue transferir tudo para ele. Até iPhone ele dá a opção de você transferir. Eu transferi todos os meus contatos do iPhone aqui muito rapidamente, sem problema nenhum, e ele funcionou muito bem. E tem o MotoCare Service, que é como se fosse um serviço gratuito que a Motorola te oferece para você poder, se você perder o celular, você consegue localizar ele, você consegue apagar ele remotamente, você consegue fazer o que você precisar em relação à segurança por esse serviço. Basta você cadastrar seu e-mail, entrar no site da Motorola e você consegue ter todas essas informações. Isso é bem legal e é uma exclusividade da Motorola. Ele tem uma memória interna de 4 GB, é pouco, mas ele tem uma opção aí de você utilizar cartão externo de até 32 GB, mas o cartão só permite você salvar foto e música, você não consegue salvar os aplicativos no cartão. Então isso pode te fazer um pouco de falta, se você tem mania ou se você gosta, né, de instalar muito aplicativo, pode ser que vá te faltar um pouco de espaço aí. Uma outra coisa muito legal para quem está pensando em comprar celular é que a Motorola garantiu que ela vai fazer a atualização para o Android L, que é o novo Android que vai sair, a nova versão que vai ser a mais revolucionária, né? Que vai ter a maior alteração desde do início da história do Android, e está garantido para o Moto E, para o Moto G e para o Moto X. Então, se você comprar, e a Motorola costuma cumprir quando ela faz essas promessas, você está com a atualização do seu Android aí garantido. Agora, a câmera dele é uma coisa que me deixou um pouco decepcionado, mas também não tinha como esperar muito mais em relação a isso, por ser um celular de entrada. Ela é uma câmera de 5 megapixels, ela não tem flash e ela não tem também alguns recursos básicos que algumas câmeras costumam ter,
Como, por exemplo, aqui a gente consegue controlar a exposição, que a exposição seria o que? Você regular a luminosidade, você mostra para o celular onde você quer que ele faça a leitura de luz e olha, ele aumenta ou diminui a luminosidade. Isso é bem legal. Isso é uma coisa bem diferente que eu não costumo ver em outros celulares. Mas você não tem o autofoco. Então, se eu clicar qualquer lugar que eu clicar da tela, olha, ele vai tirar foto, tá vendo? Ele não foca para a foto sair limpa, digamos assim, para ele dar o foco e a imagem sair nítida. E isso é uma coisa que pode incomodar. Então, quando você vai tirar uma foto, por exemplo, de duas pessoas, você vai clicar lá no rosto e ele não vai focar. Ele vai tirar uma foto de um panorama geral. Isso pode incomodar um pouco. Tá? Ele tem alguns recursos básicos aqui, como localização. Você pode também mudar o tamanho da imagem. Tirar foto com som, HDR, que é para você tirar uma foto com exposições diferentes, alguns recursos mais básicos aí. Mas em qualidade de imagem, ela deixa bem a desejar, as fotos são granuladas, sem uma resolução boa. Então eu achei as fotos bem granuladas. Dá para no uso do dia a dia, vai ser razoável, né? Num dia ensolarado, ok, ele vai tirar fotos legais, mas num lugar com pouca luz, com certeza você vai ter uma foto com qualidade bem razoável, digamos assim, tá? Então a câmera dele não é algo muito bom. Se você gosta de tirar foto, eu recomendo que você talvez siga para o Moto G aí, que já tem uma câmera bem melhor do que o Moto E, tá? Bom, rapaziada, então minhas considerações finais são que o Moto G é um celular muito bom para o uso diário, vai te apresentar um desempenho acima da média em relação aos outros concorrentes nessa faixa de preço, mas se você quer ter um desempenho um pouco melhor, ou se você é uma pessoa que gosta mais de jogo, ou quer instalar muito aplicativo, usa muito o celular de forma muito intensa, eu recomendaria você gastar um pouco mais e pegar um Moto G, que vai custar uns R$150 a mais e vai te trazer um benefício aí bem considerável em relação ao Moto E. Agora, se você não tem um uso muito intenso, o Moto E vai te atender muito bem, sem problema nenhum, com uma qualidade de construção bem legal, e é um celular que eu teria sem problema nenhum, obviamente, mas eu sou um pouco mais hardcore, eu uso um pouco mais pesado, então para mim não atenderia. Mas se eu fosse uma pessoa que usasse basicamente Facebook e WhatsApp, sem problema nenhum, iria me atender muito bem. Beleza, rapaziada? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do review. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem aí no canal. Se você não assinou o canal, clique aqui neste quadrado que está aparecendo na tela para assinar o canal. Tem bastante coisa sobre tecnologia para você ver aí. E tem Twitter também, então me acompanhe no Twitter que eu vou colocar bastante novidade lá para vocês. Beleza, galera? Um abraço, dois abraços, não é? Dois abraços, não tem problema. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau, tchau.